Olá, tudo bem com vocês? Eu quero trazer aqui uma dica para você, motorista ou defensor, que porventura está diante de um processo de suspensão de CNH que ainda não transitou em julgado. O que eu quero dizer? Então você está com um processo aí de suspensão por acúmulo de pontos, né? Foi notificado pelo Detran, está com prazo de defesa ou está com prazo de recurso na Jari ou no Cetran, enfim, um processo de suspensão que ainda não teve uma decisão definitiva, ainda não foi imposta a penalidade. E qual que é a dica? Como todos sabem, ou a maioria, o Código de Trânsito ele sofreu uma alteração considerável, né? A Lei 14.071 de 2020, ela alterou o Código de Trânsito em diversos dispositivos, dentre eles alterou as regras pertinentes ao processo de suspensão e à penalidade de suspensão do direito de dirigir. O que ocorre? Anteriormente, o CTB, né, o Código de Trânsito, ele previa suspensão de CNH para o motorista que durante o período de 12 meses cometesse 20 pontos ou mais. Com a entrada em vigor da nova lei, o artigo 261 ele foi alterado. Agora, quais são as hipóteses, né, do motorista que acumula pontos na CNH e pode ali ter a habilitação suspensa? Quais são as hipóteses agora? Agora não é mais 20 pontos, agora é 40. Artigo 261, inciso 1, a linha C, tá? Tá lá na letra C do inciso 1 do artigo 261 do CTB. Então, anteriormente era 20, agora é 40. Desde que o motorista não tenha cometido nenhuma multa de 7 pontos. Então tá lá, você tá com um processo, o motorista tem lá 39 pontos, ou tem 40, vamos supor que tem 40, tá? Esse número exato. E tá respondendo um processo de suspensão, você tá com prazo aí de recurso, para apresentar recurso. Diante desse caso, você vai olhar o prontuário. Então tá lá, ele tem 40 pontos, né? Porque essa é a regra agora. Anteriormente era 20. Aí tudo bem, foi instaurado o processo com base na regra antiga. Só que agora a lei mudou, tá? Então com a regra nova não é mais 20, é 40. Então o que tem que ver? Olhar no prontuário. Se não tiver nenhuma multa de 7 pontos no prontuário, esse processo ele é passível, tá, de arquivamento. Com base no quê? Na retroatividade da lei mais benéfica, previsto lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40. Esse artigo 5º, inciso 40, que prevê a retroatividade da lei, né, para atingir casos de punição que favoreçam, né, no caso aí o motorista, lá na Constituição, essa regra ela diz respeito ao direito penal. Mas o instituto da retroatividade da lei mais benéfica, ela é perfeitamente cabível também no direito administrativo. E tanto é verdade que já teve diversas decisões no âmbito do STJ e do STF reconhecendo a aplicabilidade, tá, do instituto da retroatividade da lei mais benéfica, previsto lá no artigo 5º, inciso 40, como eu falei, também nos processos administrativos. Então, essa tese, ela pode ser sim invocada, né, pode ser sim alegada, né, na sua tese, no seu recurso de defesa, se você se enquadra nesse quesito. Então, vamos supor, você foi notificado, o seu processo ele ainda tá, tem esse porém também. O seu processo ele não pode ter transitado em julgado, porque se já teve uma decisão definitiva, aí enfim, já foi abarcado pela lei antiga, não tem como você levantar essa tese agora. Mas se o seu processo ainda está em curso, é perfeitamente cabível você levantar essa hipótese na sua defesa e no seu recurso e pedir para ser aplicado a retroatividade da lei mais benéfica e pedindo ali o arquivamento do processo. Então, se anteriormente era 20 pontos e você está lá com a notificação e você tem 20 ou 30 pontos, enfim, mas não tem nenhuma multa de 7 pontos, é o caso de pedir o arquivamento do processo.
tá? Com base agora aí com a alteração que teve, tá? No inciso 1, a linha C do artigo 261 do Código de Trânsito. Então tá lá, se você tem 40, se o motorista tem, você está diante de um caso que o condutor foi notificado, o motorista não pontuou mais de 40 pontos, e se dentro dessa pontuação, né, vamos supor que ele tem lá 35, 39, enfim, e não tem nenhuma multa de 7 pontos, então é o caso de pedir o arquivamento do processo com base na retroatividade da lei mais benéfica. A outra regra qual é? Ah, mas ele tomou uma multa de 7 pontos. Tá, se o motorista tomou uma multa de 7 pontos, também não é 20. Ele tem lá 7 pontos na notificação do processo, mas para que ele seja penalizado, tem que totalizar 30 pontos, tá? Não é mais 20, agora é 30. Então, tudo bem, recapitulando aqui, a linha C, se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima de 7 pontos, para que ele seja suspenso, tem que ter 40 pontos ou mais, tá? Na CNH. Se ele cometeu uma multa, de 7 pontos, tem que ser 30, não é 20. E a única hipótese de incidência de o condutor ser penalizado com a suspensão da CNH com base em 20 pontos é se ele tiver duas, né? Se ele tiver duas infrações de 7 pontos no seu prontuário, tá? Então aqui vamos recapitular. Na linha C, não é 20 pontos, tá? É 40, desde que não tenha nenhuma multa de 7 pontos. Ah, ele tem uma multa de 7 pontos. Então ele tem que totalizar 30 pontos para ter a CNH suspensa. E a única hipótese prevista lá na linha A do inciso 1 do artigo 261 do CTB, para que o motorista tenha a sua CNH suspensa, tá, ele tomou 20 pontos, mas precisa ver na notificação se ele tem duas infrações de 7 pontos lá no seu prontuário, porque se não tiver, ele tem 20 pontos aqui, o Detran instaurou o processo, estou com prazo aqui de defesa ou de recurso. Se tem 20 pontos, mas não tem nenhuma de 7, então é o caso de arquivamento. Aliás, tá? Na hipótese de 20 pontos, a legislação prevê duas de 7, tá? Então, nesse caso, beneficiou bastante os motoristas. E eu penso que seja perfeitamente cabível, se você, defensor motorista, está diante de um caso que você está aí com prazo de defesa ou de recurso, mas não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, é o caso de pedir o arquivamento do processo com base no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, suscitando ali, na sua tese de defesa e de recurso, a retroatividade da lei mais benéfica. Eu aconselho, na verdade, nesses casos, entrar até com processo judicial. É sabido que a administração pública, ela pode, eu penso também, que ela pode anular um processo que não se enquadra na nova regra pelo poder de autotutela que ela tem. Está previsto nas súmulas 346 e 473 do STF, né? O STF sumulou esse entendimento. Mas eu acho muito difícil o Detran arquivar esses processos, né, que não se enquadram nessas novas regras, pelo seu poder de autotutela, né, ele mesmo arquivar. Eu acho muito difícil. Então, o meu conselho, claro, apresenta essa tese de defesa nos processos administrativos, mas eu penso que a briga mesmo é no judicial, tá? E tem bastante aí defensores, né, suscitando essas teses de defesa, está bastante recente, né, esse tipo de argumento. Eu já vi algumas decisões, uma do Paraná, algumas, né, do Paraná, vi uma recentemente do Rio Grande do Sul, mas enfim, entendo, né, até com base em orientação do STJ e do STF, em alguns julgados, a respeito da aplicabilidade, da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do processo administrativo, então é perfeitamente cabível, né, esse instituto no processo administrativo de trânsito, tá bom? Então fica aí a dica e até uma próxima.